Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui está na linguagem de hoje. 1 Samuel, capítulo 1 diz assim: Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufê. Eucana tinha duas mulheres, Ana e quem? E Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Rofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, a provocava e a humilhava. Humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, nem bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que Deus, o Deus de Israel, lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus o Senhor. A gente viu aqui que Ana, ela precisava de um milagre. E o milagre é algo que só Deus ele pode fazer. O milagre é algo que só acontece através de uma intervenção divina. O milagre é algo que a gente não consegue alcançar com as nossas próprias forças. E talvez você chegou aqui, talvez você que está nos assistindo, talvez você chegou aqui precisando de um milagre. Um milagre, às vezes em específico, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Às vezes o milagre que você precisa é um milagre na sua esposa, é um milagre no seu esposo, é um milagre no seu filho. Ou até mesmo, às vezes, o seu milagre não está relacionado a pessoas, mas às vezes o seu milagre ele está
relacionado à sua saúde, a algo que você esteja enfrentando. Às vezes o seu milagre, ele está relacionado àquilo que você tem vivido dentro de casa. Às vezes é aquilo que tem te faltado. Às vezes o seu milagre está na vida financeira. Aquela porta de emprego que às vezes não se abriu ainda. Mas eu digo para você que você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar certo por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza milagres. Eu acredito que Ele está passeando no nosso meio aqui. Eu acredito que Ele está visitando você que está nos assistindo. Que você que está neste culto de forma online. Mas a gente precisa entender que um milagre, ele precisa ser provocado. O milagre, ele precisa ser provocado. Tem muita gente que clama por milagre. É ou não é? Muita gente clama por milagre, mas nem todo mundo provoca um milagre na sua vida. Quando a gente vê a história do cego Bartimeu, ele clamou por um milagre, não foi? Mas ele não só clamou, ele fez algo a mais. Ele tomou a atitude de continuar clamando. Por quê? Muitas pessoas iam até ele e falavam: "Oh, fica quieto, cala a boca", é ou não é? Fica quieto, você está incomodando. Você está incomodando, e ele estava num certo tom de voz, mas a partir do momento que isso aconteceu, a Bíblia fala que ele começou a clamar mais alto ainda. Ele tomou uma atitude, ele viu o milagre acontecer na vida dele. Ele foi ousado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê também aqueles 4 amigos do paralítico, que carregavam ele com suas forças, com seu próprio braço, carregavam ele até Jesus. Jesus estava o quê? Rodeado de pessoas. Jesus estava numa casa pequena, não é verdade? E ele poderia, os amigos dele poderiam muito bem ter chegado naquele lugar e desistido, por causa da multidão que havia ali. Mas a Bíblia fala que eles subiram no telhado, abriram um buraco, não foi? E desceu o paralítico por ali. Ele provocou um milagre na vida dele. Quando a gente vê a história de Jacó, Jacó disse o quê? Esse anjo não vai sair daqui enquanto ele não me der a minha bênção. Enquanto ele não me der a minha bênção, eu não vou soltar ele. Ele precisava de um milagre. Zaqueu, pequeno, baixinho. Jesus lá passando, a multidão em volta dele. Ele provocou um milagre. Por quê? Porque ele subiu na árvore. E o milagre aconteceu na vida dele, o milagre aconteceu na casa dele. Naamã também, quando a gente vê a história dele, no início, ele falou que não vou me banhar nesse Rio Jordão não. Foi ou não foi? Foi. Mas depois ele entendeu que ele precisava provocar um milagre na vida dele. E ele foi até o Rio Jordão, se banhou as 7 vezes e o milagre aconteceu. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos naquele lugar, e ele não tinha recebido a sua cura ainda. Jesus chega até ele e fala assim: "Você quer ser curado? Você quer receber a cura?" Ele fala: "Que você não sabe, é que quando o anjo vem e agita as águas aqui, pessoas vão na minha frente e eu nunca sou curado. Ninguém me ajuda. Eu estou nessa situação aqui e ninguém me ajuda." Mas Jesus chegou para ele e perguntou isso por quê? Porque queria que ele acreditasse, queria que ele cresce. E Jesus falou para ele: "Então levanta, toma sua cama e anda." Ele provocou o milagre, ele recebeu o milagre. Agora eu digo para você, você tem que provocar o milagre de Deus na sua vida. Nós temos que provocar o milagre de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser pessoas de atitude. Mas eu creio que você que veio aqui nessa noite, você é uma pessoa de atitude. Por quê? Porque você poderia estar em muitos outros lugares. Você poderia pegar essa noite de frio e ter ficado em casa, no seu cobertor. Você poderia ter ficado assistindo Netflix, mas você preferiu estar aqui na presença de Deus. E quem tem atitude, recebe o milagre. Pessoas que têm atitude, recebem milagres. Recebem milagres. Você sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como aquela pessoa que vai até a árvore e sacode ela até o fruto cair. A gente não pode desistir. Vem o frio, vem isso, vem aquilo, mas a gente tem que buscar a Deus. Quem quer viver um milagre, toma uma atitude. O que você tem que fazer para você viver o milagre de Deus no seu lar?
na sua casa, na sua família, primeiro que a gente vai aprender é a não se entregar diante das adversidades que vão surgir. Você quer viver milagre? Quem quer viver milagre aqui? Então se prepare para as adversidades. 1 Samuel no versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7 vai dizer assim: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. O sonho de Ana era qual? Ter um filho. Esse era o maior desejo do coração dela, ter um filho. Ter um filho. Era a falta que ela tinha. Mas assim, entre nós, uma mulher, quando quer irritar a outra, consegue, não é não? Entre homens a gente não vê muito isso. Irritou, deixa pra lá, sai fora, né? Mas a mulher, quando quer irritar a outra mulher, ela sabe como fazer isso. Ela sabe. Então, o negócio é sério, é isso mesmo. O negócio é sério. A maior adversidade que Ana estava enfrentando era Penina. Imagina a Penina chegando com o seu filho no colo, amamentando, aí chega pertinho de Ana assim, só para ela escutar a criança mamando ali no seio de Penina. É mais ou menos igual uma situação que eu presenciei no nascimento da Sofia. Tinha uma sala assim, e dentro daquela sala tinha 3 mães. As 3 com o seu filho no colo. Tinha acabado de nascer, aquela coisa. A mãe dando carinho para o seu filho, dando de mamar para o seu filho. Sabe, aquela primeira sensação de mãe. Mas de repente a enfermeira pegou e trouxe uma outra mãe naquele lugar. E aquela mãe tinha acabado de tirar o seu útero. Não podia ter filhos. Imagina o quão incomodada ela não ficou naquele lugar. Imagina, todo mundo ali com o seu filho e ela não podia ter filhos. Então Ana estava enfrentando uma situação terrível. É como se Penina estivesse dizendo assim para ela: eu tenho o que você não pode ter. Mas Deus não queria que Ana desistisse de viver aquilo que ela nasceu para viver. Por quê? Porque ela era mulher. E uma mulher, ela tem o desejo de ter um filho. Qual a mulher que não tem desejo de ter um filho nos seus braços? A situação dela era difícil. A Bíblia fala que ela chegou a um ponto de não querer comer mais. E o crente, quando ele não quer comer, é porque a situação está difícil. Não é verdade? Porque o ditado é o quê? O crente não bebe, não fuma, mas faz o quê? Come. O crente come. Quando não quer comer é porque a prova está difícil. Mas tem gente que é assim. Tem gente que quando a adversidade vem, ela diz: tá vendo? Na minha vida é sempre assim. Na minha vida as coisas não andam, as coisas não fluem, e parece que tudo é difícil para mim. Mas eu faço de novo, mais uma pergunta: você quer viver o milagre? Como é que você quer viver o milagre desse jeito, declarando isso na sua vida? A gente não vai viver o milagre assim. Para a gente viver o milagre, a gente tem que estar preparado. Por quê? Porque as adversidades vão vir. Se até um arco-íris para ele aparecer no céu, vem o que antes? A chuva forte. A chuva forte vem antes do arco-íris aparecer. A adversidade é só mais uma oportunidade para Deus se mostrar grande na sua vida. Para Deus mostrar o poder dele, a manifestação do poder dele na sua vida. O povo de Israel provou de um milagre. Eles viram o mar se abrir, mas eles viram isso por causa de quê? Por causa da adversidade. Eles viram isso por causa da adversidade. Então a gente tem que estar preparado para isso. Que avanço a gente vai ter se nós desistirmos de tudo? Se nós desistirmos no meio do caminho? Imagina se Jesus ele tivesse desistido de ir para a cruz, para trazer a salvação para mim, para você.
Imagina se Davi, ele tivesse desistido de enfrentar aquele gigante. Qual seria a história dele? Davi era um antes do gigante, mas depois do gigante, ele foi outro Davi. Então entenda, você só vive o milagre se você não desistir. Já pensou se o apóstolo tivesse desistido da nossa casa, da nossa família, lá no início, desistido do seu ministério, quando ele enfrentou uma barra pesada lá, que era lá em Guaianazes, já pensou? Porque ali foi prova, irmão. Ali todo domingo, a gente dormia de sábado para domingo. Domingo eu acordava cheio de bolha, porque os ratos vinham e mordiam a gente. Não foi fácil, mas a gente não desistiu. Por quê? Porque a gente sabia o Deus que a gente estava servindo. Imagina se no momento difícil, em que todos sabem aqui da transição que a gente enfrentou, que a nossa casa enfrentou, imagina se a gente tivesse desistido desse ministério. O que nós teríamos provado? Nada disso que nós provamos aqui nesse lugar. A gente não teria provado de nada. Isso aqui que temos aqui, isso aqui é tudo fruto de fé. Vocês são frutos da fé. Nós somos frutos da fé. A gente não pode desistir. A gente tem que sempre procurar, sempre estar avançando. A gente não pode fazer dos nossos problemas algo maior do que aquele que está em nós. Algo maior do que você. Então olhe para a sua casa, olhe para o seu filho, olhe para a situação difícil que você está enfrentando e fala: eu não vou desistir disso. Por quê? Porque eu sei que disso vai sair algo de bom. Um dia disseram, né? Pode vir algo de bom de Nazaré. Um dia disseram isso. As adversidades vão vir? Vão. As pedras serão colocadas no nosso caminho para a gente tropeçar? Vão ser colocadas nos nossos caminhos para a gente tropeçar. Mas a segunda coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos fazer disso um degrau para chegar mais perto de Deus. Olha o versículo 9 e 10. Certa vez eles estavam ali em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Ela orou muito, ela chorou muito e orou a Deus, o Senhor. Num primeiro momento ela não queria nem comer, só vivia chorando. Mas agora ela fez a coisa certa. Por quê? Porque ela foi buscar a Deus. Por quê? Porque ela decidiu orar, decidiu fazer a coisa certa. Tem muita gente que desiste, mas desiste por quê? Desiste num momento difícil, por quê? Porque não busca a Deus. Porque às vezes tenta sanar as suas dificuldades, as adversidades em pessoas. Enquanto o Salmo 121 está dizendo para nós: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. E o socorro ele vem de quem? Daquele que criou os céus e a terra. O seu problema ele era maior do que criar o céu e a terra? Daniel, na cova dos leões, por que ele não foi comido por aqueles leões? Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, e ele sabia que aquilo serviria só de mais um degrau, para ele estar mais próximo de Deus ainda. E é isso que a gente precisa acreditar. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não se dobraram diante daquela estátua, não foi? Não se dobraram e falou: a gente não vai se dobrar não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a gente não vai se dobrar. Vou jogar na fornalha, não tem problema. Se Deus quiser livrar a gente, beleza. Se Deus não quiser livrar a gente também, beleza. Mas a gente não vai se prostrar, a gente não vai se render diante disso não. Pode jogar a gente na fornalha. A Bíblia fala que eles foram jogados na fornalha. Mas a Bíblia também fala que lá na fornalha tinha um quarto homem. E eles saíram dali ilesos. Então entenda que a adversidade vai vir, mas se você buscar intimidade com Deus, se você entender que aquela situação vai ser só apenas mais um degrau para você estar mais próximo de Deus, ao invés do inimigo te surpreender, porque é isso que ele pensa, quando ele coloca uma adversidade na sua vida, ele fala: vou surpreender agora não tem mais saída para ela. Quando ele pensar isso, quem vai surpreender ele?
vai ser você. Por quê? Porque com você vai estar o quarto homem. Com você vai estar Jesus, vai estar Deus. E o fogo não vai te consumir. Mesmo que você seja jogado na fornalha. Mesmo que você seja jogado na cova dos leões, o leão, ele não vai te comer. Então se prepare para viver o milagre de Deus na sua vida. Se prepare para as pessoas olharem para a sua casa e falarem assim: meu Deus, olha o que Deus fez na casa dessa pessoa. Olha o que Deus fez na vida daquele rapaz. Eu lembro quando fulano ia para a igreja, ia a pé, não tinha condução, não tinha recurso nenhum, mas ele ia. Olha o que Deus fez na vida financeira dele. Olha como é que ele cresceu. Olha como é que a casa dele agora parece que tem luz naquele lugar. Eu quero isso que ele está vivendo. Eu quero esse Deus que ele serve. Se prepare para viver isso na sua casa, isso na sua vida, isso na sua saúde, na sua vida financeira. As adversidades vão vir, isso é inegável, mas só vai ser mais uma oportunidade para Deus se mostrar fiel na sua vida. Entenda que o diabo, ele se levanta contra as nossas vidas, sim. E ele se levanta como um leão, mas é exatamente isso, é como um leão. Por quê? Porque o único leão que existe, que é real, é o leão da tribo de Judá. Então a gente tem que viver o milagre. Se a gente quer viver o milagre, terceira coisa, mostre ao Senhor que você tem compromisso com Ele. Versículo 11. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Só se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e nunca ele cortará o cabelo. Sabe, tem muita gente que quer viver a bênção de Deus, mas não quer viver o Deus abençoador. Tem muita gente que quer a bênção, mas não quer Deus. Tem muita gente que vem para a casa de Deus em busca de um milagre, e quando recebe o milagre, o que acontece? Ela abandona Cristo, ela abandona a Deus. A gente tem que ter compromisso com aquele que nos criou, com aquele que tem que ter o poder para mudar todas as situações, aquele que tem o controle das nossas vidas. Quando Jesus ele estava lá com Zaqueu, o que o povo estava falando? O povo falava assim: como é que pode Jesus lá com Zaqueu, um ladrão? Não é verdade? Não foi assim? Ladrão, Jesus com um ladrão. Mas o que foi que Zaqueu disse? Se eu roubei alguém aqui, pode deixar que eu vou devolver 4 vezes mais. O que ele estava dizendo? Eu estou compromissado com Jesus e eu não abro mão. Eu não abro mão. A gente tem que acreditar que Deus ele é o nosso Pai. A gente tem que acreditar que Ele sempre quer o nosso bem. E a Bíblia fala que tem espécie de demônio que só sai com jejum e o quê? E oração. Mas você tem feito isso? Pela situação que você tem enfrentado? Por aquela situação que você ainda não conseguiu vencer? Faça isso pela sua casa, faça isso pela sua saúde, faça isso pela sua família, faça isso pela situação que você tem enfrentado. Porque assim a gente vai viver o milagre. E quarta coisa, a gente precisa perseverar. Olha o versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. O milagre vai acontecer. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque a oração que não acaba, ela se torna um milagre. A gente tem que orar. Ore quantas vezes forem necessárias. Ore 1, ore 2, ore 3, ore 4, ore 5, ore, até você ver as coisas fluindo, as coisas acontecendo. O fruto só vai ser gerado com perseverança. E a exemplo de perseverança, eu posso pegar um exemplo. Quem? Minha filha, Sofia. Ela, quando quer uma coisa, não adianta tirar da cabeça dela, ela quer aquilo ali. Teve um dia que ela levantou cedo e falou assim, logo de manhã, acabou de acordar, veio sorrindo como se tivesse acordada faz tempo.
Ela vem corda toda elétrica, correndo. Ela veio até mim e falou assim: quero pizzaria hoje. Quero pizzaria hoje. Aí eu falei para ela assim: ah não, filha, pizzaria hoje não. Vamos na pizzaria não. Ela: quero pizzaria. De tarde: quero pizzaria. Veio pro culto, chegou aqui na frente: quero pizzaria. Depois do culto: vamos para pizzaria? Desse jeito. Falei: não, então vamos fazer o seguinte, a gente passa na pizzaria e pega uma pizza para você. Pode ser? Ela: não, pizzaria. Aí eu falei para Carla assim, eu falei: não, vamos passar na pizzaria, a gente pega a pizza, leva para casa, a gente come em casa, eu não quero sair para lugar nenhum não. Chegou na frente da pizzaria, eu falei para ela assim: você vai querer do quê? Ela: de M&M, de chocolate, de morango, calabresa, mussarela. Eu falei: filha, é só dois sabores, é uma pizza só que vai pegar. Ela falou: eu falei pizzaria, você não levou. Desse jeito, ela fala desse jeito. Aí eu falei: não filha, pizzaria hoje não. Aí ela fez assim, ó: por favor. Ela já tinha pedido tanto que eu falei: tá bom. Gente, já estava perto de casa. Eu peguei, dei meia volta, fiz o balão, voltei tudo, fui praticamente lá pro centro, só para ir na pizzaria com ela. Chegou lá, ela comeu pizza? Não, só queria brincar. Foi pro parquinho lá e só queria brincar. Mas isso o quê? É perseverança. Isso é exemplo de perseverança. Quando a gente persevera, a gente vê o milagre acontecer. Então persevere, fique firme, faça assim como Bartimeu, faça como Ana. Mas entenda que no caminho do milagre, pessoas podem querer te parar. Olha o versículo 14. E disse: até quando vai ficar embriagada? Veja-se para de beber. A voz para você parar pode vir de uma pessoa que às vezes você menos espera. Porque isso aqui veio do profeta Eli, veio de um homem de Deus. A voz para você parar pode vir de onde você menos espera. Mas se tem uma voz que você deve ouvir, é a voz de Deus. A gente tem que fazer assim como Josué e Caleb. Eles ouviram a voz de Deus e independente do que os outros estavam falando, ele falou: não, se Deus falou é porque Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai nos dar a terra prometida, Ele vai nos dar a terra prometida. Porque eles entendiam que aquilo que Deus havia falado iria se cumprir. Porque quando Deus fala, Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa. Então, o que Deus está dizendo para você? O que Deus disse para você? O que Deus disse? O que Deus quer fazer na sua casa? Ele vai cumprir. A sua casa vai ser um lugar de milagre. A sua saúde vai ser um lugar de milagre. A vida do seu filho vai ser um lugar de milagre. A sua vida financeira vai ser um lugar de milagre. Por quê? Porque aquele que começou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Agora você quer ver o milagre? Diga assim: eu já recebi a minha vitória. Olha o versículo 18 e 19. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Você vê que aqui que as coisas já estavam melhor. Por quê? Porque ela já comeu. Antes ela não queria comer. Agora ela já estava comendo. Agora o semblante dela já não era mais o mesmo. O justo, a Bíblia fala que o justo ele vai viver pela fé. Mas a fé não é algo que a gente fala. A fé é algo que a gente vive. A fé é algo que a gente vive. Tem muita gente que fala: eu tenho fé nisso, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Só que as atitudes dela não mostram a fé dela. Então quando você sair daqui, você tem que demonstrar essa fé. A gente tem que sair daqui com a certeza do nosso milagre. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a área que você precisa de um milagre? Visualize um milagre que você precisa.
Por mais que você veja o seu filho perdido, visualize o seu filho na presença do Senhor. Visualize a sua casa na presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Agora, o que a gente precisa fazer? Assumir isso dentro do nosso coração. A gente precisa assumir isso dentro de nós. E não só declarar a vitória, mas viver já a vitória. Viver já a vitória. Ana saiu do templo já acreditando, já dizendo: eu estou grávida. Pronto. Eu estou grávida e pronto. E a Bíblia fala aqui no versículo 19: e voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela já botou o kit dela e ficou só esperando Eucana chegar. Ela já assumiu a promessa. Ela já sabia. E Deus se lembrou dela. Olha o versículo 20. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender? É a esperar. Por quê? Porque a gente vive num mundo imediatista. A gente tem tudo aqui, ó. Tudo que a gente precisa a gente encontra aqui. A gente encontra na internet. A gente faz o pedido, a gente não precisa ir na loja, perder tempo. A gente faz um pedido, daqui a pouco está na nossa casa. A gente é imediatista, mas a gente tem que aprender a esperar. Você já visualizou o milagre? Sim, já visualizei o milagre. Então, aprenda a esperar, tenha paciência, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Entenda que Deus está te levando por uma jornada até o cumprimento da promessa. Então, o que a gente precisa fazer? Não se entregar. A gente tem que ter compromisso, a gente tem que perseverar, a gente tem que declarar vitória, sim, mas a gente também tem que cumprir o voto que a gente fez a Deus. Porque às vezes você vai sair daqui e você vai falar assim: é verdade, eu preciso provocar um milagre na minha vida, eu preciso provocar um milagre naquela área, eu vou fazer um jejum, eu vou orar, e enquanto esse milagre não acontecer, eu não paro de jejuar, ou eu não paro de orar. Eu vou provocar o milagre na minha vida, mas a gente tem que ir até o fim. Porque voto com Deus não é brincadeira. Quando a gente faz um voto com Deus, é um voto com Deus. Não é com qualquer pessoa. É com Deus. Para a gente ver o milagre na nossa vida, só depende de nós. Às vezes nós somos tão ativos para fazer tantas coisas, mas não somos ativos para viver o milagre nas nossas vidas. Nós temos que ser ativos. Quem traz a realidade dos céus para essa terra é você mesmo. Quem traz a realidade dos céus para a terra, para a sua vida, é você mesmo. A chave do reino, ela está nas suas mãos. Se a gente entende que no céu não tem doença, por que a gente vai aceitar a doença dentro da nossa casa? Se no céu não tem miséria, não tem falta de nada, por que a gente vai aceitar isso dentro da nossa casa? Por que a gente vai aceitar isso? Só depende da gente. É por isso que a Bíblia fala que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Os céus, ele vai responder de acordo com onde a sua fé chega, de acordo com aquilo que você quer viver. Os céus, ele responde de acordo com a sua fé. E sabe de uma coisa que a gente não pode reclamar? A gente não pode reclamar de milagres que não aconteceram, se a gente não provocou esse milagre nas nossas vidas. Provoca o milagre na sua vida. Provoca o milagre na sua vida.